Olá, pessoal! Nossa aula de geografia hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre clima, tá bom? Certo? Qual é o clima da nossa cidade aqui? Quente, né? Mas aí a gente tem também o tempo. O tempo ele vai mudando, o clima não, ele é sempre, o nosso clima ele é quente, né? Então, o tempo não, ele varia, por exemplo, ele tem um tempo chuvoso, ele tem um tempo frio, tem um tempo quente, tem um tempo de vento, então esse tempo ele vai variar. Então a gente vai começar aí, clima e tempo. Você sabe diferenciar tempo e clima? Tia já explicou, né? Clima é aquele que é sempre, e o tempo é aquele que varia. Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém não são sinônimas. Olha aí a mamãe dizendo para o filhinho, leve o casaco, meu filho, o tempo está frio. Então, esse tempo ele pode estar frio de manhã e quente de tarde, tá bom? Tempo atmosférico, lá embaixo. É o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico, como calor, frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. Olha, o tempo está cheio de nuvens escuras. Então, isso foi de manhã, de tarde. Olha como o tempo está claro. Então, esse tempo ele pode variar de uma hora para outra. Vamos passar aqui. Vocês estão vendo aqui, né, o tempozinho em cada lugar da capital, que dá lá para ver. Embaixo ele diz, certamente você já leu ou ouviu na televisão e em revistas, em jornais, na internet ou no rádio, a descrição de tempo atmosférico em um curto período, como um mês, uma semana ou um dia. Pode ser que essa semana esteja fria, na próxima esteja quente. Pode ser que hoje de manhã esteja quente, à noite esteja frio. Isso se dá a estudos feitos por meio de observações, pesquisas e imagens de satélites. Com essas informações, é possível saber a previsão do tempo. E para fazer essa previsão do tempo, vocês já ouviram lá no jornal que fala a previsão do tempo? Aí vai falar como é que vai estar o tempo amanhã, ou essa semana, ou esse mês. E para fazer essa previsão do tempo, eles usam alguns equipamentos. Olha aí, 3 equipamentos. O primeiro é o termômetro, certo? Que indica as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar. A biruta, quem já viu uma biruta? Quem já foi lá no sítio do Bosco já viu uma biruta, porque lá no sítio do Bosco tem uma biruta para indicar para onde vai o vento. A biruta ela serve para indicar a direção do vento. Lá no sítio do Bosco, eles usam a biruta para aquele povo que salta, né, de parapente, de asa delta. Então, para eles saberem para onde está a direção do vento. E um pluviômetro. O pluviômetro, ele mede a quantidade de chuva. Então, se vai chover ou se não vai chover nesse período. Tá certo? Então, vamos passando. Agora, vamos para o clima. O clima. Variação dos tempos ao longo dos anos. O clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessário a observação do tempo por vários anos. Então, somente com vários anos de observação é que a gente vai determinar. Por que a gente sabe que o clima da nossa região é quente? Porque tem muitos anos que a gente já sabe que o tempo aqui é mais quente do que frio. Então, a gente caracteriza esse clima como quente. Aqui, a gente vai ver as regiões do Brasil com os seus tipos de clima. Estão vendo? Norte. Cada um vai ter o seu tipo de clima diferente. Olha o que os meninos estão conversando aí. Nossa, Pedro, aqui na região sul, onde você mora, é muito frio. Estou me sentindo dentro de um congelador. Então, a região sul tem clima frio. A região nordeste tem clima quente. Depois, você se acostuma, João. É que você mora fora há muitos anos e já se acostumou com o clima quente do nordeste. Então, que é o próprio da nossa região nordeste, que era quente. Virando. São observados alguns elementos do clima como
Olha o que a gente observa aí como elemento do clima. A umidade do ar. Nos lugares montanhosos, altos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Pela manhã é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo antes do sol nascer, formando a cerração. Muitas vezes a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. Se a gente observar aqui no sertão, né, em Frecheirinha, por exemplo, ele é mais seco. Se a gente subir a serra e for lá para Ubajara, para Tianguá, a gente já vai sentir um climazinho mais úmido. Outra característica são as chuvas. Nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. Quanto mais floresta a gente tiver, mais presença de chuvas a gente tem. O vento. Nas regiões do litoral, né, na praia, onde se localizam as praias, o vento ou a brisa ajuda o clima a se tornar mais agradável. Por exemplo, Fortaleza também é nordeste, mas a temperatura lá é mais agradável por conta do mar. E o calor. Nas regiões em que pouco chove, como no sertão nordestino, que é o nosso caso, muitas vezes passam-se anos até a chuva aparecer. Nesses locais, o calor é mais constante. Todas essas mudanças no tempo e no clima se devem ao movimentozinho que a Terra faz. Lembra que a tia já estudou com vocês o movimento de rotação e translação? São eles, os movimentos de rotação e de translação. O movimento de rotação é aquele que a Terra faz ao redor dela mesma, girando ao redor dela mesma. Lembra que a tia já falou isso uma vez aqui na sala? O movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, provocando os dias e a noite. Então, demora 24 horas e gera os dias e a noite. Esse movimento nos causa a impressão de que o Sol se movimenta. Mas lembre-se de que é um movimento aparente, porque o Sol não se movimenta, mas a Terra que está girando ao redor dele. Agora vamos para o movimento de translação. O movimento de translação é aquele em que a Terra gira ao redor do Sol, de oeste a leste. É aquele que ela faz ao redor do Sol. Esse percurso dura 365 dias. Lembra disso? E aí 6 horas, que aí vai formar os anos bissextos, que é aquele ano que o mês de fevereiro é maior um dia. O responsável pelas estações do ano é o movimento da translação. O ano bissexto, de 4 em 4 anos, o fevereiro tem 29 dias, né? Quando isso acontece, dizemos que é um ano bissexto. E aí, graças a esse movimento de translação, a gente vai ter as 4 estações do ano. Quem é que sabe quais são as estações do ano? Vamos colocar aqui. Verão, inverno, o que mais? Outono e primavera, não é isso? Então, é graças a esse movimento de translação que nós vamos ter as 4 estações do ano. Tá certo? Entendido até aqui? Então, nós vamos parar aqui por hoje. Nós vamos fazer uma atividadezinha. Na próxima semana, a tia vem explicar essas 4 estações do ano. Beijinhos e vamos fazer as atividades.